Bem, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, ó Pai, antes de qualquer coisa, queremos destinar a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Ó Pai, queremos declarar nessa hora que Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Queremos também colocar diante de Ti nossas vidas, pedindo a Ti perdão por nossas falhas, perdão, Senhor, por nossos pecados, pedindo a Ti que o Senhor renove, ó Pai, em cada um de nós, ó Pai, a Tua misericórdia. Ó Pai, que a nossa comunhão, a nossa aliança contigo seja renovada, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos irmãos, aqueles amigos também que estão acompanhando o culto mais uma vez, pela internet, que o Senhor possa abençoar o lar deles, que o Senhor possa abençoar tudo que leva o nome de cada um deles, Senhor. E que todos possam ser poderosamente edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, amém, queridos? Aleluia. Declarando que, além de nós sermos gratos pelo amor, pela misericórdia, pela graça dele que se renova em nossas vidas, nós também somos gratos pelo manifestar dele em cada um de nós. E nós declaramos que ele é grande e que ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Com teu coração, diga: coroamos, Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. aleluia. Deus é maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Tivemos aqui esse momento de louvor com o Marco Antônio, com a Ellen, com o Samuel. Temos ali o nosso auxílio, né, o nosso irmão Iorra, que vai estar orando no final deste culto, pelos dizimistas e ofertantes, iniciantes, e todos os irmãos que são cooperadores, participantes na obra do Senhor. Irmãos, antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero só dar alguns avisos, né? Quero dizer aos irmãos que hoje, por ser o primeiro domingo do mês de abril, nós teríamos, né, como de costume, a ministração da ceia do Senhor na igreja. E nós pedimos, né, a nossa secretária, nossa irmã Maurinês, para sondar os irmãos que achassem que deveríamos, cada um, preparar lá o pão, o vinho, e a gente fazer essa ministração também, como temos feito, né, através da palavra, abençoar os elementos e fazer como é necessário. Mas a grande maioria votou pedindo para que esse mês nós adiássemos, né, a ceia. Eu quero dizer aos irmãos que nós temos vivo no nosso coração o significado da ceia, né, e o fato de ficarmos um mês sem comermos e bebermos a ceia do Senhor, isso não atrapalha em nada a nossa vida espiritual. Então eu queria deixar isso bem claro para os irmãos, e no próximo mês, não sendo possível ministrarmos na igreja, né, estar nas mãos do Senhor, nós veremos uma forma de estarmos participando, né, de estarmos ministrando e comendo, né, a ceia do Senhor, que é a ceia memorial, onde Jesus nos ordena a fazermos isso em memória dele, daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. E uma outra coisa, irmãos, um outro aviso, é que nós estamos na campanha dos 40 dias de jejum e oração. Nós começamos esta campanha no dia 2 de março, e agora, dia 10 de abril, nós finalizaremos, né, estaremos entregando na próxima sexta-feira.
né, nós estaremos entregando esta campanha. E o que eu queria dizer aos irmãos é que assim que terminarmos esta campanha, cujo objetivo é orarmos pela nossa região, é orarmos pela nossa comunidade, é orarmos pela Igreja do Senhor, é orarmos por aquelas pessoas que estão na área de risco ali da barragem da Vale, é orar pelo nosso país, né? Em especial, orar pela classe médica, pelos cientistas, para que Deus nos dê livramento, né, desse momento difícil, desse vírus que tem assolado, que tem matado, que tem tirado a vida de muitas pessoas. Então, esses 40 dias de jejum e oração, o objetivo tem sido esse, né, orarmos uns pelos outros como igreja, em nome do Senhor. E assim, meus irmãos, que terminarmos esta campanha, nós pretendemos realizar uma outra campanha. Nós queríamos fazer a torre de oração, que serão 30 dias, né, de oração. A torre de oração, nós precisaremos pelo menos de 24 irmãos, um em cada hora do dia. E nós estaríamos, então, orando ininterruptamente, como igreja, né, nesse momento de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta provação, cujos objetivos são os mesmos, né, orando pelas nossas autoridades, orando para que Deus venha intervir, que Deus venha agir e que nós permaneçamos firmes, né, no propósito de servi-lo e de orar em nome de Jesus. Amém? São esses os avisos e eu peço aos irmãos que dê o seu nome. A secretária da igreja vai estar entrando em contato com os irmãos podem entrar em contato, né? E você poderá, então, dar o seu nome para participar da torre de oração. Lembrando também aos irmãos, que muitos são os irmãos que têm levado suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas à igreja, né? E você também, que ainda não fez, tem lá os horários de atendimento, né? Fique em liberdade, em nome de Jesus. Nesse momento, então, eu quero meditar na palavra de Deus com os irmãos e gostaria que você que nos assiste, que acompanha conosco, quero agradecer a participação de muitos irmãos, não somente da nossa primeira Igreja Batista, mas de muitos amigos de outras cidades, Sete Lagoas, Francisco Dumont, São Paulo, tantos outros lugares que nos acompanham, que Deus possa estar entrando também no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Eu queria ler com os amados o texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Lembrando os irmãos que a nossa palavra, o nosso culto, ele é sucinto, é um culto bem resumido, mas que nós possamos sempre, irmãos, tirar proveito e lições daquilo que vamos ouvir através da palavra de Deus. Então eu queria refletir com os irmãos, tirar reflexões deste texto e queria que você nos acompanhasse lendo em nome de Jesus. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, a partir do verso 1, e nós iremos até o verso de número 6. A palavra de Deus nos diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração através da sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, como é do conhecimento, acredito, de todos, foi feita uma convocação
esses dias pelo presidente da República, para que, tanto ontem como hoje, se fizesse oração em favor da nação, em favor das autoridades, em favor daqueles que se encontram enlutados por causa dessa pandemia, por causa desse vírus. Eu não sou contra, pelo contrário, acredito que a cristandade, a igreja, de uma forma maciça, apoiou, né? Mas eu queria chamar aqui a atenção dos irmãos para algo de suma importância. Os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela traz exortação ao nosso coração acerca da oração. A Bíblia, ela fala que é um dever nosso, como crentes, como homens e mulheres de Deus, orar. E a oração, irmãos, ela não pode ser somente nos momentos de aflições, de pandemia, de dificuldades. A oração, ela precisa ser uma constante na nossa vida. É por isso que eu estou dizendo, eu não sou contra a convocação, né, porque foi algo feito a nível nacional, a nível de nação. Se a oração congregacional ela é importante, né, porque Jesus nos manda ir para dentro do nosso quarto e orar, mas a oração congregacional feita pela igreja, como nós estamos fazendo a campanha dos 40 dias, é muito importante. Imagina uma convocação nacional, é muito importante. Eu não estou aqui referindo que essa convocação, que nós estamos errados e tal, não estou criticando, não. Pelo contrário, nós devemos sim participar. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que nós não podemos orar somente quando somos convocados, somente quando estamos no olho do furacão, somente quando estamos na tribulação. Nós precisamos orar em todo o tempo. E é por isso que a igreja, nós, a igreja do Senhor, estamos aí nessa campanha. 40 dias de jejum e oração. Nós temos na igreja, na fileira da igreja, irmãs, mulheres de Deus, homens de Deus, que têm vida de oração, que tiram tempo e gastam tempo para Deus na oração. Então isso é de suma importância, irmãos. É isso aqui que eu quero dizer para os irmãos. E o apóstolo Paulo, ele falando a Timóteo, ele fala, olha Timóteo, antes de tudo eu exorto a que se faça, né, que se use a prática. Olha a palavra, a prática. Não é algo esporádico, não é algo circunstancial. A oração ela não pode ser somente nos momentos de aflições na vida do cristão. Nós precisamos ter uma vida regular de oração. É por isso que eu chamo a atenção dos irmãos, né? Até vi alguém, um dos pastores aí da mídia, né, chamando a atenção da igreja que isso não devia ter sido uma decisão do presidente, mas nossa como pastores, como cristãos. Mas eu acredito que se lá na comunidade dele não tem sido assim, eu creio que aqui na nossa tem homens e mulheres que têm orado não somente nos momentos de lutas e de aflição, mas têm orado constantemente, porque é um mandamento, é uma ordem, é uma necessidade, né, que a palavra de Deus nos apresenta. Então, meus irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que nós devemos, ele nos exorta a ter isso como uma prática. Né? Quer dizer, então, que depois que passar a pandemia, nós vamos baixar a guarda. Não, nós vamos orar. Nós precisávamos e precisamos orar antes dessa pandemia, agora no período dessa pandemia, e quando passar essa pandemia, nós precisamos continuar na prática da oração. E ele fala, né, qual deve ser o teor da nossa oração. Né? Primeiramente, ele exorta que devemos ter isso como prática. E ele fala que devemos, a nossa oração ela tem que ser como? Né? Qual é a oração que deve se fazer? Nós devemos ter súplicas, orações, intercessões, ações de graças.
porque é a favor de todos os homens, né? E aí então ele fala em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E ele fala que quando nós fazemos isto, não somente nos momentos de adversidade, de dificuldade, mas quando nós fazemos isso em todo o tempo, a Bíblia fala que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E a palavra fala qual é o desejo de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, meus irmãos, nós precisamos, ter como prática a oração. Eu tenho dito que nós precisamos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ter um tempo de oração, nosso momento a sós com Deus. Nós precisamos, meus irmãos, consagrar a nossa vida, através do jejum, da santificação, ter o culto doméstico. Estamos sendo impedidos de reunir no templo, na igreja, mas precisamos ter o culto doméstico, aquele momento em que o pai, o esposo, a esposa, a mãe, os filhos se reúnem em torno da palavra e leem um texto da palavra e discorram sobre aquele texto e orem e busquem a presença do Senhor e louvem o Senhor, Isso deve ser uma constância na nossa vida. Isso não deve ser, amado, só em momentos de dificuldade. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos fala acerca da oração em várias passagens, como por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo ele fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Meus irmãos, este momento de tribulação que todos nós estamos passando, que tem atingido a todos, nós precisamos ter paciência. Nós precisamos saber esperar no Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, confiar no Senhor. Sabe? Não adianta você querer resolver as coisas de si mesmo, ficar ansioso, inquieto. Paulo ele fala: sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. O que a perseverança denota para nós? A perseverança denota que nós precisamos, dia a dia, estar ali clamando ao Deus Todo-Poderoso, buscando nele, colocando diante dele essa nossa tribulação, colocando diante dele o nosso medo, a nossa aflição, as nossas lutas, a nossa dificuldade. E Paulo também, irmãos, escrevendo aos Efésios, ele fala no capítulo 6, verso 18, Paulo fala: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui ele dá uma ênfase, perseverando e vigiando. A palavra perseverar, a palavra vigiar, ela traz a nós essa ideia de constância, essa ideia de que nós não podemos esperar que venha o dia mau, que venha o dia da dificuldade, o dia das trevas, o dia da aflição, para clamarmos a Deus. Nós precisamos estar em sintonia constante com Deus. Então é por isso que Paulo fala: orando em todo tempo, perseverando, suplicando, por todos os santos. Então nós precisamos orar, meus irmãos. E a oração, ela precisa ser constante. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Nós não podemos orar só no momento da aflição, só no momento da dificuldade. É por isso que uma das formas de oração são as ações de graças, são os agradecimentos. Nós que estamos aí vivos,
nessa lida, nesta peleja, louvemos ao Senhor, glorifiquemos a Ele pela vida, né? E Ele vai nos abençoar. Um outro texto que eu queria deixar para a meditação dos irmãos é quando Jesus conta uma parábola, ali em Lucas, capítulo 18, o versículo 1, principalmente, de Lucas 18, fala assim: disse-lhes Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meu amado, não esmoreça. Eu sei que o momento é de dificuldade, o momento é de medo, o momento nós não sabemos o que acontecerá daqui uma semana, 15 dias, um mês, pelo cenário que se nos apresenta. Mas Jesus, ele fala que não devemos esmorecer, que devemos permanecer firmes na oração. O que nos resta agora nesse momento, irmãos? O que você pode fazer? O que nós podemos fazer? Dobrar os nossos joelhos e clamar ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus, ele fala que havia ali uma mulher, uma viúva, que ia ter com um juiz que era alguém de autoridade, para que ele julgasse a sua causa. Mas, no entanto, ele, por não temer a Deus, não respeitar as pessoas, os homens, ele não julgava a causa daquela mulher. Mas ela não desistiu. O Senhor fala que ela continuou. E aquele homem, sendo importunado por ela, um certo dia fala: eu vou julgar a causa dessa mulher para ela parar de me importunar. E Jesus fala assim: este homem, sendo mau, sendo desonesto, sendo desrespeitador, julgou a causa daquela mulher, e o Pai Celestial, que te ama, meu amado, que me ama, que nos ama, e o Pai Celestial que tem um cuidado todo especial por nós. Então, meu amado, não esmoreça, não desanime, não baixe a sua guarda. Foi convocado esse jejum, essa oração nacional, amém. Vamos irmanar-nos juntos com os nossos irmãos por toda a nação brasileira e vamos clamar. Mas passou esse momento de convocação, amanhã, segunda, vamos continuar orando. Na terça também, né? Vamos terminar a nossa campanha, 40 dias de jejum e oração, e depois vamos começar a torre de oração. Né? Um irmão em cada hora, né? Orando, clamando, porque nós temos um Deus que nos assiste, nós temos um Deus que se importa, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Eu creio nisso e creio que você também crê. Por mais que a situação que se nos apresenta seja desfavorável neste presente momento, mas a Bíblia diz que o Senhor não apagará o murrão, o pavio que fumega, e nem pisará a cana trilhada. O momento da tribulação vai passar, mano. O momento da luta e da dificuldade vai passar. O que nós precisamos é perseverar, é vigiar, é orar, é buscar a face do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe nesta hora. Que o Senhor vá de encontro à sua casa, à sua família. Que Ele renove nesta hora a alegria, a esperança no seu coração. Meus irmãos, no próximo final de semana é comemorado a Páscoa. E Páscoa significa passagem. E nesse momento o que nós mais queremos é que esse vendaval, é que esta tribulação, é que tudo que tem assolado a nossa nação e o mundo venha passar. E eu creio que o Senhor tem renovo para as nossas vidas. Eu creio que Ele tem bênçãos para as nossas vidas e que Ele possa continuar nos guardando, nos abençoando, em nome de Jesus. Antes de passar aqui a palavra para o Ior, para ele orar pelos dizimistas e ofertantes, eu quero fazer uma oração com você. Eu queria que aí, aonde você está, você parasse por um momento, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta hora te agradecer pela vida, por tudo que o Senhor tem feito,
pelo cuidado que o Senhor tem tido para cada um de nós, para cada um dos meus irmãos que me assistem nesse momento. Pai, ontem e hoje foi uma santa convocação para orarmos e jejuarmos pela nossa nação, pelas nossas autoridades, pelos cientistas, pelos médicos, por aqueles que estão na linha de frente, cuidando das pessoas doentes. Ó Pai, é importante, nós oramos, nós clamamos, mas que nós como cristãos, que o Espírito Santo do Senhor venha reacender em nosso coração a prática da oração cotidiana, que nós não venhamos orar somente também no momento da aflição, mas que nós possamos ter este canal de comunicação aberto com o Senhor em todo o tempo, que é a oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, te agradecer pela minha casa, pela minha família e pela casa e pela família dos irmãos que nos acompanham, não somente aqui da região de Antônio Pereira, Vila Samarco, Mariana, Ouro Preto, a região dos Inconfidentes, mas todos que estão em outras localidades, Sete Lagoas, Francisco Dumont, São Paulo, que o Senhor possa ir de encontro, meu Pai, Santa Luzia, enfim, todos os lugares onde as pessoas nos acompanham. Que a tua paz, que a tua bênção seja com cada um e que o Senhor continue nos guardando e nos livrando. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. O Senhor está com a palavra e depois nós vamos louvar a Deus com mais um cântico e impetrar a bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. Nós vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Lembrando que Salmo 23 fala, né, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, né? Nesse momento difícil que nós vivemos, nós de fato devemos confiar no Senhor. Nós vamos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por nós e eu quero te abençoar em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar em Tuas mãos todas as pessoas, ó Deus, que neste momento em que nós estamos vivendo, Amém, ó Pai, tem permanecido fiéis ao Senhor, ó Pai, devolvendo os dízimos e, ó Pai, trazendo as ofertas diante do Teu altar, Pai. Abençoe cada lar, ó Pai, que neste momento está acompanhando, ó Deus, este momento de louvor, de adoração ao Senhor, que as Tuas bênçãos, ó Pai, possa ser derramada em cada lar, em cada família, Pai. Que o Senhor possa suprir, ó Pai, as necessidades dos Teus filhos, ó Deus, que onde houver, ó Pai, dificuldade, que onde houver crise, que o Senhor, meu Pai, venha ser o socorro, venha ser o sustento, venha ser o alívio, ó Pai. Ó Deus, toma em Tuas mãos todos os dizimistas, todos os ofertantes. Amém. E de fato, Pai, venhamos ser fiéis ao Senhor, Pai. Porque, Pai, nós acreditamos que o princípio da bênção, Pai, é quando nós também somos, ó Pai, abençoadores, ó Pai. Abençoe os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Totalmente
vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Amados irmãos, nós estamos então chegando ao término desse culto. O desejo do meu coração, e creio eu que mais ainda do nosso Deus, é que você tenha uma semana de paz, uma semana na presença dEle, porque, irmãos, o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade do nosso Deus. E que você possa ter uma semana no centro da vontade do nosso Deus. E continuemos, irmãos, a respeitar, a observar aquilo que tem as autoridades nos orientado, né? A questão do isolamento, não sair. Continuo dizendo aos irmãos, principalmente os de mais idades, as irmãs principalmente, né? O meu carro está à disposição, né, para fazer compras, para aquilo que o pessoal precisar, nós estamos à disposição. Então, tem o telefone da igreja, tem o meu telefone, né, e vamos ficar calmos, né, vamos ter paciência na tribulação e vamos esperar no Senhor. Levante uma de suas mãos para o alto, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, e que o povo de Deus diga amém. 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 Graças a Deus.